Sabe, é sempre curioso notar como certas áreas, né, que a gente pensa que não tem nada a ver uma com a outra, Uhum. acabam se encontrando e geram algo inesperado. Hoje eu acho que temos um bom exemplo disso. Vamos mergulhar na intersecção entre comunicação e psicanálise. Uma mistura interessante, sem dúvida. Exato. E o nosso foco vai ser a trajetória do Tiago Mangiapello. Ele é um profissional que construiu a carreira justamente aí, nesse ponto de encontro. A gente está se baseando aqui nos excertos, os materiais que descrevem essa jornada profissional dele, sabe? E também a filosofia por trás do trabalho. Sim, a visão dele sobre como as coisas funcionam. Isso. Então, o nosso objetivo aqui é tentar entender como é que essas duas coisas, comunicação e psicanálise, se articulam na prática dele. E o que a gente pode aprender com essa combinação que não é tão comum assim. Certo. Ok, então, vamos começar a desembrulhar isso. Para começar, acho que é importante a gente ter uma noção da experiência dele em comunicação. São mais de 20 anos, né? É bastante tempo. Sim, uma bagagem considerável. E os materiais mostram que ele atuou em áreas bem diferentes. Produção de vídeo, edição, design gráfico, gestão de redes sociais. Bem variado mesmo. Um leque amplo, né? Mostra versatilidade. E tem um detalhe interessante que os textos trazem sobre as origens dele. Parece que ele cresceu em contato com o meio artístico. Ah, É, veio de uma família de músicos. Isso, bom, parece que deu para ele uma familiaridade desde cedo com esse universo da imagem, da expressão, dos palcos, talvez. faz sentido. Uma sensibilidade que talvez venha mais da vivência do que só do estudo formal, né? Exatamente. E mais para frente, já atuando como assessor de imprensa, estrategista digital, os materiais indicam que ele desenvolveu uma habilidade especial para sacar a identidade única de cada cliente. Como assim? Dizem que ele observava muito o comportamento, a individualidade, principalmente nas redes sociais, para conseguir direcionar as carreiras de um jeito autêntico, coerente. Ah, entendi. Essa busca pela autenticidade. É, parece que é um fio condutor desde o início do trabalho dele. Exato. E essa busca, né, nos leva a um ponto que eu acho central na filosofia dele, que os textos resumem bem. Organizar informações é o ponto-chave para criar uma comunicação perfeita. Organizar informações. Sugere método, estrutura, mas com um olhar que parece ir além do óbvio, do superficial. E o que me chama a atenção aqui é começar a ênfase na observação do comportamento individual. Bom, já tinha ali um embrião de um olhar mais analítico, sabe? Mesmo antes da psicanálise. Sim, mesmo antes dele se aprofundar formalmente na psicanálise, dá para perceber uma inclinação para notar as nuances, para buscar o que está por baixo da comunicação mais explícita. E aí os conceitos de autenticidade e coerência, nesse contexto, ganham um peso diferente. Não é só parecer autêntico, entende? Entendo. É mais profundo. Parece ser sobre alinhar expressão externa com algo mais interno, essencial da pessoa. Isso já aponta para uma preocupação que vai além da gestão de imagem tradicional, né? É muito interessante essa ideia de uma sensibilidade que já era meio pré-analítica. Sim, E parece que essa inclinação acabou encontrando um caminho para se formalizar. Os materiais que a gente tem mostram que o Tiago Mangiapello também se formou psicanalista. ah, então ele foi buscar a formação mesmo. Foi. E hoje ele atua na clínica, faz atendimentos e também publica reflexões sobre comportamento humano. Que interessante. E como ele conecta as duas coisas? Então, é aqui que fica mais intrigante. Segundo as fontes, ele mesmo diz que estudar a mente, os mecanismos inconscientes, sabe, aquelas forças internas que agem sem a gente perceber direito, Uhum, o inconsciente? que isso foi crucial para ele entender melhor as dinâmicas complexas das redes sociais. Parando para pensar, as redes são um palco gigante para essas nossas questões internas, né? Com certeza. Um palco e tanto. E os textos destacam a percepção dele sobre como o ego Ah, o ego. essa nossa parte ligada à autoimagem, como a gente se vê, como quer ser visto, e a necessidade de reconhecimento, a vaidade, o desejo de ser validado. Como tudo isso se manifesta com tanta força ali no digital. É muito visível, né? Muito. É quase como se a psicanálise tivesse dado para ele uma lente de aumento, sabe? Para ver as engrenagens por trás das interações online.
Mas como isso se traduz na prática para a comunicação? É só identificar esses traços ou vai além? É uma ótima pergunta, porque, pelo que parece, vai além da simples identificação. A conexão que ele parece fazer entre psicanálise e comunicação digital é sobre compreensão em profundidade. Hum, profundidade. É, entender os mecanismos inconscientes, como funciona o ego, os desejos que não são ditos, as defesas que a gente cria, oferece uma camada extra para decifrar por que as pessoas interagem daquele jeito online. Entendi. Lê o subtexto. Exatamente. Ajuda a ler o subtexto das postagens, das reações, até do silêncio das pessoas. Tem uma citação dele nos materiais que ilustra bem isso. Ele aponta que um dos maiores desafios na comunicação hoje é lidar com os egos. O nosso próprio ego e o dos outros. Faz todo sentido. Nas redes isso fica muito exposto. Muito. Do ponto de vista psicanalítico, o ego está sempre buscando reconhecimento, afirmação, e as redes sociais, bom, elas potencializam isso ao extremo. Ele parece sugerir que, sem essa consciência, a comunicação fica mais sujeita a ruído, a mal-entendido, a conflito que não leva a nada. Conflito improdutivo, né? A gente vê muito disso. Exato. E se a gente ampliar um pouco o olhar, a ideia central dele, que é preciso compreender o ser humano para qualquer comunicação ser eficiente, essa ideia se mostra muito poderosa. Em qualquer área, você diz? Sim, pensa bem. Seja na clínica psicanalítica, onde o foco é o autoconhecimento do paciente. Seja no marketing, na assessoria de imprensa, onde o objetivo é criar conexão, engajamento, a base é parecida. Qual seria essa base? Entender as motivações humanas, as conscientes e, o que é crucial, as inconscientes. Essa compreensão psicológica vira, então, uma ferramenta transversal, sabe? Aplicável em muitos contextos. Não é só sobre o que se diz, Mas também sobre quem diz, para quem se diz e, principalmente, por que se diz. essa visão de ferramenta transversal fica bem clara. E a gente vê nas fontes como essa fusão aparece no trabalho atual dele. A assessoria digital que ele tem oferece serviços mais tradicionais, digamos. Estratégias de marketing, assessoria de imprensa, consultoria de imagem. O lado da comunicação mais prática. Isso. Mas o diferencial que destacam é justamente esse: aliar essa bagagem prática do marketing com o olhar que vem da psicanálise. A combinação na prática. Exato. E, ao mesmo tempo, ele mantém um espaço online só para psicanálise, com terapia online, compartilhamento de reflexões sobre autoconhecimento. Ah, então ele não abandonou uma área pela outra. Não parece. Ele parece ter construído uma ponte mesmo entre elas. Encontrou um jeito de fazer essas duas vertentes dialogarem no dia a dia profissional. É a técnica da comunicação sendo informada, talvez, pela sensibilidade analítica. Precisamente. E essa integração resulta num diferencial que os materiais que a gente leu realmente sublinham. A ideia de que cada pessoa carrega um mundo interno, experiências que moldam como ela se comunica. E isso não é exatamente novo na psicologia, né? Não, não é. Mas aplicar isso de forma estruturada, consciente, em estratégias de comunicação, em gestão de imagem, aí parece ser o ponto menos comum, o diferencial dele. É a aplicação prática que se destaca. Sim. Tem uma afirmação atribuída a ele que eu achei bem significativa, que o verdadeiro diferencial está em enxergar o que está por trás das palavras. Por trás das palavras, forte isso. É forte. Sugere uma escuta que vai além do conteúdo literal, né? É tentar captar as motivações por baixo, as emoções que não são ditas, as histórias implícitas que estão ali em qualquer ato de comunicação. Uma leitura mais profunda do discurso. E qual o valor disso na visão dele? Bom, o valor dessa profundidade analítica, segundo o que a gente leu, está em transformar a mera informação, que hoje a gente tem até demais, né? E que pode ser muito fria, em conexão genuína. Conexão genuína. Isso faz sentido óbvio na terapia, claro. A relação terapêutica depende dessa conexão. Mas também é crucial na comunicação estratégica. Uma mensagem que consegue estabelecer uma conexão autêntica, que ressoa num nível mais fundo. Tende a ser mais eficaz. Muito mais eficaz do que aquelas comunicações padronizadas, superficiais, que a gente vê tanto por aí. E isso, sabe, nos leva a questionar o que de fato define uma comunicação eficaz hoje em dia.
É uma boa pergunta. Será que nessa era de tanta informação, de infoxicação, a chave não está menos no volume e mais na profundidade? Nessa capacidade de gerar essa ressonância emocional e intelectual? É uma reflexão muito pertinente mesmo. Então, tentando resumir um pouco o que a gente viu aqui com base nesses materiais. A gente observa uma trajetória profissional bem singular, né? Sim, bem particular. Começa com uma experiência sólida, diversa, em comunicação, que foi nutrida por aquele contato inicial com o mundo artístico. Aí depois vem a incorporação da psicanálise, e ela não vem para substituir o que já existia. Vem para somar, para adicionar camadas. Exatamente. Adicionar camadas de profundidade à compreensão que ele já tinha. E essa fusão acaba direcionando o foco para entender o comportamento humano, especialmente como o ego, a vaidade, as motivações inconscientes aparecem, né? Sobretudo no ambiente digital, que é onde fica mais visível, talvez. Escancarado às vezes. É escancarado. E a ideia central que parece emergir com força dos textos é essa importância de ir além da superfície, de buscar o que está por trás das palavras, para construir uma comunicação que seja, ao mesmo tempo, mais autêntica para quem comunica. E mais eficaz para quem recebe. Isso, mais eficaz para quem recebe. Então, o que a gente tira disso tudo? Talvez a principal lição seja que a comunicação, seja ela pessoal, corporativa, digital, o que for, ganha uma potência nova quando ela é informada por um entendimento mais aguçado da psique humana. Uhum. Deixa de ser só sobre transmitir dados, mensagens, e passa a ser sobre criar pontes reais, conexões que têm significado e que são baseadas numa compreensão mais completa de quem a gente é e do que realmente move a gente. Parece um chamado para uma comunicação mais consciente, né? Mais profunda, exato. E partindo dessa análise que a gente fez, focada na aplicação profissional que os materiais descrevem, né? A gente pode deixar uma reflexão final para o pessoal que está ouvindo levar para o seu próprio universo. Boa. Como seria se a gente aplicasse um pouquinho dessa sensibilidade analítica nas nossas próprias interações? Interessante. Como a tentativa de compreender as nossas próprias motivações inconscientes, sabe? Nossos desejos escondidos, nossos medos, o jeito como o nosso ego reage, e também de tentar perceber as motivações não ditas nos outros. Como isso poderia transformar a forma como a gente se comunica, tanto online quanto offline? Que tipo de conversas teríamos, né? Pois é. Que tipo de diálogos, de relacionamentos, até de conflitos a gente poderia ter se a gente se esforçasse um pouquinho mais para ir além da superfície, para tentar captar o que está por trás das palavras, na gente mesmo e nos outros? É algo para se pensar, né?